Bem-vindos ao Pergunta Simples, um podcast sobre comunicação. Esta é a 8ª edição e a convidada de hoje é Carla Nunes, diretora da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Se gostarem deste episódio, aproveitem para partilhar com os vossos amigos ou subscrever no Apple Podcast ou numa outra qualquer plataforma que tenham como preferida. Estão todas no site perguntasimples.com. Esta podia ser uma conversa sobre números, sobre estatística ou sobre epidemiologia. Também é uma conversa sobre isto, mas é uma conversa sobre a vida real, com pessoas reais. As avós, os pais, os filhos, sobre os afetos e sobre o impacto que a pandemia que vivemos está a ter na nossa vida, na nossa cidadania e nos nossos comportamentos. Carla Nunes é uma autoridade científica na equipa que aconselha regularmente o Presidente e o Governo sobre os cenários da evolução do coronavírus em Portugal. E os cenários não são nada animadores. Falamos de ondas, do comportamento das pessoas, de máscaras e até de jantares de amigos feitos em frente a um computador. Mas nem toda a ciência do mundo iliba Carla Nunes de sentir pessoalmente o impacto da Covid. A Carla Nunes pessoa, e estou a tentar fugir à Carla Nunes de estatística, obviamente isto é um dos maiores desafios que se calhar esta geração, enfim, teve até hoje e que altera uma data de características, uma data de comportamentos que nós tínhamos hoje como seguros e impensáveis de alterar na nossa vida. Estou a pensar, sei lá, toda a gente gosta de viajar, toda a gente gosta de festas, toda a gente gosta de alguma liberdade individual sem estar sempre a pensar no bem comum coletivo. É algo que nós em Portugal nem sequer temos muita ideia do bem comum coletivo e, portanto, isto transforma a forma das pessoas estarem. E, portanto, isto tem um impacto enquanto pessoa, isto tem um impacto muito grande na área dos comportamentos e das relações entre pessoas e entre famílias. A Carla Nunes, estatista e de epidemiologia e de saúde pública, este é um desafio brutal, era um desafio esperado, ameaçado, mas as consequências que aconteceram e acontecerão, não está de todo passado, ultrapassam em muito as piores expectativas que eu tinha em relação a uma pandemia. Portanto, o impacto económico e de saúde mental é brutal em relação, não tanto em termos de mortes, enfim, felizmente há vírus que são piores nesse sentido, mas o impacto de uma crise de saúde pública foi superior ao que eu estava à espera que acontecesse. Quando está a falar, enfim, a Carla pessoa e dessa modulação de comportamentos, habituados todos a poder sair, poder passear, poder ir almoçar fora, poder viajar, para aqueles que podem, enfim, viajar, ir à Europa, que agora também é um bocadinho a nossa casa, ou simplesmente, estamos em Lisboa agora, irmos ao Porto passar um fim de semana, ou vice-versa. O que é que mudou na sua vida? Na minha vida mudou muita coisa. Eu sou uma típica portuguesa com uma família grande que adora as almoçaradas de domingo. Portanto, e tenho, sei lá, uma avó com 98 anos num lar, por exemplo, que eu visitava frequentemente e continuo a visitar a 3 metros de distância com um acrílico no meio, não é? Mas, portanto, que iria buscá-la e levá-la para a aldeia, etc. E, portanto, a vida, e também mãe de 2 adolescentes, de 17 e 19 anos, portanto, a vida mudou imenso, os comportamentos mudaram imenso, com uma percepção da Carla Nunes, mãe e filha e neta até, que o cuidar neste momento até implica afastamento, que é absolutamente contrário à nossa forma e à nossa cultura, enfim, mediterrânicos do Sul, que somos. Portanto, é um impacto
muito grande na minha mudança e na minha vida e enfim, e depois há as questões obviamente dos jantares de amigos, de ginásios e todos esse tipo de coisas que eu, por exemplo, deixei de frequentar, portanto mudou muito, mudou. O ser cuidadora quase que neste momento é uma posição agressiva, porque quando vai dar um beijo, pode estar a oferecer uma prenda envenenada, portanto não vai dar o beijo, para si também é uma prenda envenenada não dar um beijo, ou à avó, ou ao pai, ou seja lá quem for. Vamos olhar para essas duas gerações. Vamos olhar primeiro para a geração dos mais velhos. Sim. Subitamente nós dissemos a pessoas que estão no fim da sua vida. 98 anos. 98 anos. Portanto, todos os minutos contam, em que o afeto obviamente é muito importante. Certo. E nós dissemos aos velhos deste país, eu vou usar a expressão, agora ficam aqui, presos na vossa gaiola, seja um lar, seja a vossa casa. Os vossos netos não vêm cá a casa, os vossos filhos também não. Sim. Os abraços e os beijos estão suspensos até ver. Certo. Qual é o impacto disto na cabeça dos nossos avós, dos nossos pais? É brutal e volta à minha avó, não é? Quando eu lhe digo, avó, não te vou ver porque podes morrer brevemente, ela ri-se e diz, coitada da criança, continua a dizer asneiras. Portanto, é brutal e agora se me pergunta, e então o que é que se faz? É brutal, e as crianças pequeninas usarem máscara também é brutal, e então o que é que se faz? Neste momento, e conhecendo nós, e agora é um bocadinho a Carla já da estatística a falar, conhecendo nós que realmente a idade é um fator de risco gravíssimo para casos mais complexos, e para internamentos, etc., ou mesmo morte, não há outra solução que se não suspender os beijos, mas é de uma agressividade, porque muitas vezes não só é ridículo dizer a uma pessoa de 98 anos podes morrer brevemente, é verdade, não é preciso, é verdade, como também muitas vezes já não tem a capacidade de perceber o porquê, portanto, e muitas vezes já tem algumas demências, não é este caso. Infantilizamos os nossos mais velhos. Infantilizamos. É quase como se retiramos-lhes dessa autonomia, no fundo, se eles quiserem correr um risco, na realidade o que nós estamos todos a dizer-lhes é tem juízo e fica sossegado. Sim, sim, infantilizamos nesse sentido, que estamos a dizer que eu assumo a responsabilidade porque eu sei o que é melhor para ti e a tua decisão não me interessa porque eu condiciono a tua decisão. Pronto, nesse aspecto é uma infantilização e que pessoalmente eu tento gerir, não tento impor. No caso de um lar é uma situação um pouco mais complexa, as pessoas, enfim, porque já não é uma decisão só da família e do próprio. Se as pessoas estão institucionalizadas. Se as pessoas estão em casa, a situação já requer mais, enfim, não direi que seja um negócio, mas entra-se quase em negociação, mais do que numa diretiva muito objetiva. E vem aí o Natal, estamos com os números a subir. E vem aí o Natal. O que significa que, muito provavelmente, a menos que subitamente o vírus decida parar, acho que é, vamos ter um estranhíssimo Natal. Vamos ter um estranhíssimo Natal. Mas aí a Carla Nunes, estatista, é muito racional e é do tipo, ok, mas isto é o que nós temos todos que fazer o mais controlado possível. Portanto, e eu acho que vamos ter... os números e a curva e etc. não mostram abrandamento. Portanto, nós vamos ter que nos recolher ou que termos mais cuidado com as proteções individuais e com os distanciamentos, e já conhecemos as regras, mais ou menos, que nos podem proteger. Já vamos olhar para essa curva. Posso ir para o outro lado, para a outra pirâmide etária? Sim, filhas adolescentes, eu também, já agora. E aos adolescentes nós dizemos assim, agora vão para a escola,
e do alto da vossa tempestade hormonal e vontade de afetos, nós Certo. dizemos: não beijarás o teu namorado ou a tua namorada, não abraçarás os teus amigos, e se quiseres ir jogar futebol ou um desporto qualquer, nem quando tiveres um sucesso, um ponto ou um golo, comemora sozinho a 2 metros do teu amigo. E os jovens, se calhar, estão a fazer uma batota. Acho que estamos todos a fazer um pouco de batota, não é? Não só Os crescidos também? eu acho que estamos todos a fazer um pouco de batota. As festas familiares clássicas não são os jovens que estão a organizar. O que é preciso? Como é que se faz? Eu tenho pensado muito na questão da consciência em saúde pública e pensando na consciência ambiental, que é o paradigma mais próximo que nós temos. E foram os jovens que fizeram essa mudança. Foram os jovens que convenceram, por exemplo, a reciclagem, que convenceram e perceberam que a garrafa de plástico deles, que não tem importância nenhuma se vai ser reciclada ou não, per si, que se todos reciclarem a garrafa, o todo vai fazer a diferença. E é esta consciência coletiva que os jovens podem adotar, como adotaram no caso do ambiente, que tudo não foi a coisas tão restritas e tão importantes na vida dos jovens, como os amigos, ou os namorados, ou os beijos. Não são coisas tão importantes, mas mesmo assim eles alteraram alguns comportamentos. E, portanto, é preciso conseguir passar esta noção de que o beijo que eu não dou é importante para o mundo. E não é só o impacto da falta que eu tenho ou não do beijo que não dei. Apesar de tudo, o processo, por exemplo, do ambiente, e sim, os jovens lideraram isto e estão-nos a dizer que o caminho é por aqui e se calhar não precisamos de comprar 4 televisões e 10 carros e temos é que ter juízo, na realidade. Neste caso da pandemia Covid, o vírus passa por eles como uma constipação, se eu posso dizer assim, na generalidade dos casos. Ele não tem um grande impacto e isso faz com que eles também observem isto como algo com um grau de importância inferior em relação a essa importância dos afetos e a essa vontade e sentido de estar numa comunidade, logo estar muito, muito próximo. É preciso eles terem a consciência, no fundo um pouco a consciência que eles exigem aos adultos que nós tenhamos em relação ao ambiente. Nós pensamos, bom, se eu estragar o mundo, isso já não me vai afetar a mim porque eu vou mesmo falecer antes do mundo falecer, aspas. É preciso, mas no entanto é meu papel proteger o mundo para os proteger o futuro deles. Aqui o dilema é ao contrário, é papel deles proteger, enfim, a transmissão para proteger outras pessoas que por acaso irão morrer antes deles, probabilisticamente, os mais velhos, mas eles estão a contribuir para outra geração, que não é uma geração dos filhos deles, como nós, mas é a geração dos avós deles e dos pais deles. E nós podemos ser úteis para outra geração, que é o que, por exemplo, enfim, quem é mais velho faz em relação ao ambiente, não está a proteger. E esta, enfim, digamos, em sentido contrário, proteger outra geração, essa consciência é preciso tomar. E penso que, enfim, eu não sou de comunicação. O Jorge Todos somos de comunicação. Mais ou menos. Aqui no saber específico da saúde, a Carla pode ter umas receitas mágicas que possam, no fundo, transformar informação em conhecimento e conhecimento em ação, que é a grande dificuldade disto tudo. Bem, eu acho que a saúde pública tem muito comunicação, sem dúvida, e não são, obviamente, é uma área fundamental na saúde pública, é a comunicação, mas têm que ser feitas medidas diferentes que criem esta consciência e que criem mais o sentido de pertença, de que estamos todos no mesmo barco. E eu não sei qual é que é a solução, se soubesse nem ninguém saberá. Mas eu imagino lá em casa que ouço muitas vezes, mãe, outra vez, mas
Lá em casa eu tento ter uma noção que eu acho que é importante para os jovens, que é do tipo, a nossa bolha social ser o mais estrita possível. Eles têm 300 amigos fundamentais e do coração, ou 3.000, ou seja lá. Mas há 3 ou 4 que são os importantes. Há 3 ou 4. E eu digo, ok, com esses 3 ou 4, tu basicamente podes estar as vezes que quiseres, o tempo que quiseres, não sei o quê. É uma limitação do risco no espaço e naquela comunidade. É uma limitação daquela bolha. Nessa bolha eu até assumo que se por acaso está lá o namorado, enfim, mas tem que ser uma bolha muito restrita. E portanto não há jantares de amigos alargados, e tento também fazer isso, por exemplo, com a família, que é a bolha restrita. É tentar arranjar uma espécie de canais estanques onde o risco está ali limitado. Se acontecer, acontece, porque as coisas são mesmo assim. É o essencial. Mas essa bolha não se alarga e não contamina outras pessoas. Certo. E quanto mais a bolha for comum às pessoas que pertencem à mesma bolha, menos risco corremos. Menos risco, ou seja, o menos contacto possível entre as bolhas que existem. E isto nos jovens, eles têm os amigos do ginásio, têm os amigos da faculdade, têm os outros amigos, e portanto, ok, agora durante este tempo, prioriza estritamente o grupo que tu quiser, mas prioriza essas relações. É aí que tu vais buscar a energia que precisas de ter do contacto social mínimo direto. Essa é uma forma de, antes de nos confinarmos em casa, antes de nos fecharmos estritamente com as pessoas que vivem connosco, com os coabitantes, é o caminho que eu penso que tem que ser mais fortificado, essas bolhas serem o mais pequenas, o mais curtas, e admitir que existem, porque não vale nada proibir totalmente qualquer contacto extra a casa. Isso não funciona, isso não vai funcionar. Funcionou em março, agora é mais complicado. Olhando para os seus números, para o seu Excel, para as suas curvas, nós estamos, para mim, um leigo, estamos numa escalada, estamos a subir. Sim. Até onde? Até onde é a resposta do depende, que eu acho que é a palavra, enfim, fantástica, não só nesta área, não é? Vimos no início desta pandemia que todos, no fundo, 10 milhões de portugueses eram 10 milhões de epidemiologistas. Ou mais. Apareceram os matemáticos, apareceram os teóricos. Subitamente nós somos 10 milhões e já havia em 6 meses 20 milhões de portugueses com a Covid e, portanto, isso levou-nos a fazer uma reflexão. Mas o facto é que a Escola Nacional de Saúde Pública, a Direção-Geral da Saúde, os peritos em Portugal, e há peritos em saúde pública cujo conhecimento e acesso aos dados lhes permite ter umas perspectivas. Eu confesso que fico um bocadinho assustado quando me diz, depende. Não, porque nós não estamos a deixar que a pandemia cresça sem atuar. De uma forma natural. De uma forma natural, certo? Nós não estamos a deixar que a pandemia cresça até à imunidade de grupo, nós estamos a querer achatar a curva, prolongar a curva, enfim. E temos uns travões e uns aceleradores. Temos uns travões e uns aceleradores que dependem 90% do comportamento humano, de como é que a população se comporta, adere ou não adere às regras, às próprias regras, e portanto o que nós fazemos é simulação. Bom, então se baixarmos 10% dos nossos contactos, se baixarmos 20%, se baixarmos 30%, bom, se tirar... E portanto isto são cenários de simulação, não há cenários, são probabilidades, é isso. Portanto, não é uma previsão, é o que me está a dizer, são possibilidades. São possibilidades, assumindo alguns pressupostos. E portanto, neste momento, enquanto em março houve uma medida taxativa que nós sabíamos que rompíamos enfim, os contactos. Todos para casa, confinamento geral. Todos para casa. Aquilo em 15 dias, 3 semanas tinha que dar resultado, porque nós fechámos em 90%. Claro, continuámos ainda alguns a sair, claro. Então agora repetimos a coisa. Vamos todos para casa? A parte da estatística responde-lhe sim.
com um ar contente. Todavia... Depois a parte da economia e da saúde mental, etc., diz-lhe, não pode ser. E a parte da economia é também uma componente da saúde pública, pronto, e portanto não pode ser. E portanto o que nós andamos aqui é à procura de um equilíbrio. Vamos acelerando e desacelerando, conforme disse. Portanto, vamos tentando impor mais medidas, estão a funcionar ou não estão a funcionar, podemos alargar um bocadinho, não estão a funcionar, temos que acelerar um bocadinho, e nunca se sabe exatamente quais são as medidas em si que vão ser ditas e como é que elas vão ser adotadas, porque podemos fazer medidas à vontade, depois depende se elas vão ser adotadas e se podem ser adotadas. Isto não é uma crítica à população sequer, nem nada disso, é porque muitas vezes não podem ser adotadas, ponto, não há condições. Podemos apanhar os transportes públicos e no mundo ideal o transporte público não estava cheio e depois a realidade corresponde a que esteja cheio. Portanto, não é sequer, é se conseguem que aconteça por parte do emissor e por parte do receptor ou não conseguem que aconteça. E como é que se faz numa ação em que não é como cortar uma estrada e quando cortamos a estrada não passa mais trânsito, mas aqui qualquer coisa que se faça, ligamos o cronómetro e esperamos uma semana e meia para ver o que é que está a acontecer? E esperamos uma semana e meia para ver o que é que está a acontecer. Não há um método mais rápido, quer dizer, temos que esperar pelos números de nós contágios. Usamos, quando as medidas foram implementadas noutros países, nós conseguimos por vezes ajustar um pouco, ou podemos ter alguma ideia do que é que pode estar a acontecer. Enfim, nós conseguimos, por exemplo, através dos telemóveis e da mobilidade dos telemóveis, nós às vezes conseguimos ter uma ideia se efetivamente as pessoas estão a reduzir a sua mobilidade. Portanto, há alguns... E isso é na hora. Não é na hora, portanto, é no dia a seguir. Se forem medidas de restrição de mobilidade, nós conseguimos medir. Através dos telemóveis, e vamos assumir que os nossos telemóveis andam connosco. Não ficam algures ou não andam aí a passear sozinhos. Portanto, enfim, algumas medidas nós conseguimos conseguir fazer alguma simulação um pouco mais fina. Mas muitas delas dependem do comportamento em si. Por exemplo, não é por estarmos de máscara, mas se a máscara está ou não bem colocada, ou se a máscara é ou não de qualidade, isso são coisas que já é muito difícil de medir. Usa a máscara, mas tem-a no pescoço, põe no pescoço, na mão. Enfim... portanto, é muito complicado nós conseguirmos modelar o comportamento humano. E o impacto das medidas tem tudo a ver com modelar o comportamento humano. Quando nós estamos a falar, provavelmente o melhor paradigma de comunicação da Covid-19 são as máscaras, o baile das máscaras. No início desta pandemia, recebemos sucessivamente sinais contraditórios da comunidade científica que variavam entre a máscara é muito importante, toca a usar sempre até a dormir, estou a exagerar, até as máscaras não servem para nada. E sucessivamente tivemos para um lado e para o outro e vimos os especialistas a dividir-se para um lado e para o outro, defendendo apaixonadamente quer uma coisa, quer outra. Estas contradições têm um impacto na população, quer dizer, que é o impacto da dúvida em primeiro lugar, mas gerimos a incerteza. Máscaras sim ou máscaras não, professora? Para mim, máscaras sim. Pela evidência científica, eu não faço estudos de máscara nem de simulação de fluxos de ar, etc. Mas há quem tenha feito. Se arranjamos uma barreira, logo estamos a proteger. Já logo estamos a proteger e já foram testados, com as máscaras corretamente colocadas e tal, enfim, será sempre. Portanto, para mim, máscaras sim. O problema da Covid e até da investigação relacionada com a Covid é a urgência disto tudo, não é? Portanto, isto não é... Incerteza e urgência. Incerteza e urgência. A incerteza é engraçada e agora, pronto, eu sou de estatística, eu estou habituada à incerteza, não é? Nós brincamos, quem vai para a estatística, eu tirei a licenciatura em matemática, ramo de ciências estatísticas e para os matemáticos clássicos, que são determinísticos, chamemos assim, não? E 2 mais 2 são 4, de uma
forma muito, muito direta. Quem vai para a estatística é um pouco louco, porque então, mas é uma pessoa de matemática, mas o que quer é que 2 mais 2 possam não ser propriamente 4, são 4 mais coisa, menos coisa. E, portanto, para mim, teoricamente, em termos de trabalho, a incerteza é algo que é desafiante, são as probabilidades per si. As teorias de jogos, por exemplo, é uma coisa muito interessante, a teoria de jogos na matemática. Isso na vida real é algo que é difícil. Nenhum de nós gosta de incerteza. Nós temos uma dor de barriga e queremos que o médico nos diga como é que eu me curo com a dor de barriga. Não quero que me diga probabilisticamente se tomar isto tem 30% de ficar curado, se tomar isto tem 40%. Isso é muito complicado. E, portanto, a incerteza, mesmo para as pessoas cujos cursos são probabilísticos, a incerteza na vida real é algo muito difícil de lidar e de trabalhar. E, portanto, enfim... Eu acho que é duro para todos. Agora, pergunto-lhe, durante estes meses teve múltiplas interações com aqueles que têm que tomar decisões. Desde o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, a Ministra da Saúde, a Direção-Geral da Saúde. No fundo, estamos numa situação de crise, há um comitê de crise mais ou menos informal que vai reunindo e eu imagino que as lideranças assim lhe peçam tudo menos incerteza, que é o que é que vai acontecer daqui a 15 dias e daqui a um mês e o que é que nós fazemos à vida. Eu acho que estas perguntas, como é que eles, os decisores, lidam com não sei responder em concreto a essa pergunta. A incerteza está aqui e eu consigo fazer cenários. Como é que é este jogo psicológico? O melhor que sei é isto. Bom, há algumas dessas perguntas que tenho que fazer aos decisores, mas deste lado, o que é que eu sinto? O que eu sinto é que, primeiro, nós temos que dizer exatamente o que sabemos e mais, e as limitações do que sabemos. E na ciência, uma das partes mais valorizadas, por exemplo, num artigo de investigação, é as limitações. Portanto, para uma cientista isso é o pão nosso de cada dia. E, portanto, o melhor que eu posso fazer, e é esse o papel que me pedem, é dizer, vai acontecer isto com estes pressupostos e tem esta incerteza. Claro que isso não é a resposta que ninguém gostaria de ter, nem com certeza os decisores gostariam de ter. E sobram mais 10 perguntas que voltam outra vez. Mas só têm e entendem, obviamente, esse posicionamento. Enfim, obviamente não ficarão satisfeitos, mas certo, mas é assim, e qualquer outro tipo de abordagem, e por vezes há cientistas a comunicarem uns mais diretivos e outros menos diretivos, e faz-me sempre muita confusão quando se é demasiado diretivo e quando se esquece no contexto de explicar a incerteza, porque até acho que por vezes pode ser um mau serviço. Um mau serviço público nesse sentido, porque nós não estamos fechados num gabinete a brincar aos modelos, que se eu errar o modelo, que chatice. Nós estamos, no fundo, a tentar ser úteis aos decisores políticos e portanto, observar o mundo real. E observar o mundo real e transmitir o conhecimento que nós temos, e muito do conhecimento é exatamente dizer isto tem a ver com comportamentos humanos, e os comportamentos humanos e a alteração de comportamentos é per si uma área brutal em termos de investigação e em termos, enfim, de psicologia e tudo mais, e portanto é per si uma área muito complicada de modelar, e portanto o que nós temos que fazer é passar, enfim, o conhecimento, e acho que temos essa responsabilidade de assumir que há quem diga que a incerteza matemática, eu havia uma pessoa com quem fiz uma licença fora de Portugal, que dizia a incerteza é somente desconhecimento. No mundo perfeito, e daqui a 3 milhões de anos, quando nós formos uns seres muito mais desenvolvidos do que hoje, nós já não temos o chamado erro aleatório, porque nós já conhecemos tudo e nós já conseguimos prever tudo. Se nós não conseguimos prever o tempo daqui a 10 dias, é porque nós ainda não temos conhecimento para o fazer, mas teoricamente é possível.
bom, não sei se daqui a 3 milhões de anos como é que será, mas neste momento o que nós não conseguimos modelar, introduzir, seja lá o que for, nós chamamos incerteza, que pode ser desconhecimento, mas à luz do conhecimento que eu tenho hoje é o melhor que eu consigo fazer. Não fico satisfeita com isso, mas não consigo ultrapassar isso. Portanto, a única coisa que podemos fazer é ser muito claros em relação às limitações que temos. Como é que lida com o erro? Porque trabalhando com esta incerteza toda, num plano em que não se controla nada, em que depende de movimentos sociais, depende da psicologia, depende da vontade das pessoas, eu imagino que o erro não é só uma inevitabilidade, vai acontecer, para a esquerda ou para a direita. Como é que lida com isso? Não é, em termos estritos matemáticos, não é nada que me... Enfim, faz parte. Se eu olhar para os bancos das escolas, imagino sempre quando a professora nos perguntava alguma coisa e nós crianças e a nossa resposta era errada ou não tínhamos estudado o suficiente, a profundíssima angústia que é dizer o não sei ou nem sequer olhei para aqui. Portanto, Mas isso não é o erro. Um erro não é eu não sei, eu nem sequer olhei. Isso é desconhecimento, isso é incerteza. Mas quando olham para a Carla como uma especialista em epidemiologia, em matemática e com as ferramentas que tem, como é que lida? Deixa-me fazer a pergunta ao contrário. Como é que lida com a grande expectativa com que olham para si como a salvadora? No fundo acho que ninguém... Escreva lá aquilo, a receita no papel, que é para nós fazermos amanhã de manhã, no fundo isto. Eu não... Eu sinto uma enorme responsabilidade, sinto uma enorme... não é fácil transmitir muitas vezes as nossas dúvidas, muitas vezes não é num conceito, obviamente, nem num espaço como estávamos a falar há pouco, como com decisores políticos, não é nesse contexto, mas num contexto mais simples. Muitas vezes nós até sabemos que o facto de explicarmos demais é mau para a passagem da informação e, portanto, tem que encontrar, aí é que eu me sinto às vezes desconfortável. A tradução do que é informação complexa. A simplificação, que muitas vezes gera no tipo, então é isto. Brancos e pretos, analogias. Pretos, claros, escuros, e deixar de usar o depende, mas olha que eu estou a assumir isto e isto e isto, e que por vezes eu compreendo que seja necessária, e esse é um problema das medidas, até de medidas concretas da máscara, que se podem cair às vezes em extremos, porque de qualquer regra ou qualquer plano que tenha demasiadas alíneas não é seguido, as coisas têm que ser diretivas, mesmo que por vezes não haja certeza para aquela determinada regra, ou mesmo que possa mesmo até saber que não é exatamente aquilo, mas num contexto de simplificação. E aí sim eu sinto-me desconfortável quando sei que não tenho espaço, que não é o sítio adequado, nem o público adequado, para explicar demasiado incerteza e, portanto, eu acho que, enfim, nós às vezes com os filhos, quando eles são mais pequeninos e nós dizemos podes ou não podes e não explicamos muito porque é que podes ou não podes, porque muitas vezes... É o porque sim. É o porque sim, e muitas vezes porque achamos que mesmo que eu te explicasse porquê, tu não irias perceber, ou não está no teu contexto, ou imagino qualquer coisa. Que depois consiga obter a resposta porque sim, não é resposta. Pois, certo. Pronto, mas aí é que é o meu desconforto, é quando eu tento, quando eu não tenho desconforto muito em não saber. E eu digo eu não sei, isso é uma coisa que é uma característica que eu acho que, por exemplo, os professores em início de carreira ficam muito nervosos quando o aluno faz uma pergunta e eles não sabem.
E, isso imagino no que início, seja a coisa mais natural do mundo. Neste momento, e ao nível de doutoramento, que é principalmente a que eu dou, eu responder, eu não sei, eu vou ali estudar e já volto, é uma coisa normal e até vamos discutir e etc. Portanto, não é uma coisa que me assusta. O que me assusta, portanto, e quando há espaço para explicar o que sei e qual é a incerteza do que sei, eu lido bem com isso. Quando tenho que simplificar e dizer é mais ou menos isto? É mais ou menos isto. Eu, por exemplo, não gosto de falar da Covid e da pandemia com amigos. Não gosto. Então? Porque eles tomam partido? Porque é um assunto que seria demasiado extenso e demasiado sério. E eu não estou nesse contexto. E, portanto, é uma coisa... No fundo, é uma espécie de deixem-me descansar, que eu já tenho que pensar todos os dias da minha vida sobre isso, sim. E agora vamos... E não estou para... e não é adequado àquele momento e àquele público estar com esse tipo de conversas. Obviamente, toda a gente fala, não há nenhum jantar, nós temos jantares por Zoom, onde nos ligamos todos como fazíamos antigamente, e é sempre normal falarmos, obviamente, em qualquer contexto, e é um contexto em que eu digo, não é um contexto onde eu esteja a explicar a incerteza, ou onde eu esteja, não é um... Se nós olhamos para a finura dos números, não sei se partilha esta minha ideia, mas eu vou colocá-la em cima da mesa, como se fosse um jantar, embora não seja no Zoom, Sim. Que é a finura dos números não me permite a mim, como cidadão, saber se na minha rua, se no meu bairro, se na minha cidade há mais pessoas contagiadas ou menos, se o número está a crescer ou a descer, e até, vou ser completamente ambicioso, que se as pessoas apanharam Covid quando foram ao supermercado ou ao cinema ou outro lado qualquer, para eu evitar, dava-me jeito saber essa informação. Mas nós ainda não chegamos aí, não é? Ainda não chegámos aí. Enfim, os que se chamam os dashboards, portanto, conjunto de indicadores o mais locais possíveis estão a ser desenvolvidos em termos de mais para as unidades de saúde pública e mais para os decisores locais, se quiser para as autarquias, etc., para medidas... Eu estava a ser eguista, estava a pensar a mim como cidadão para poder modular o meu conhecimento e a minha ação. Essa ação, obviamente seria excelente e eu não vejo, mas terá que ser muito bem validada, balizada, porque pode também levar depois a questões de segregação, ou seja lá o que for, um pouco mais complicadas. E, portanto, isso, as coisas que são... eu sou uma grande defensora da minha área de investigação, é mesmo espaciotemporal, portanto eu sou uma grande defensora do espaço e de identificar áreas críticas. Numa determinada zona. Certo, os fenómenos que acontecem não de uma forma aleatória, portanto concentraram-se num determinado espaço e tempo e que formam ali um grupo estranho, que não é suposto acontecer. E portanto para haver essa informação a um nível local, tem que ser muito bem comunicada. Mas poderia ter um efeito exatamente na redução dos riscos através do comportamento individual. Estou a pensar nas estradas quando nos aparece aquele sinal que é a zona de risco de acidente. Os pontos negros, chamam-se. Sim, pontos negros. E o que nós fazemos naturalmente é tirar o pé do acelerador, abrir os olhos e estar muito mais atentos precisamente naquele ponto. Sim, modelamos o comportamento. Como houve nas praias no verão, que havia a bandeira vermelha e isto está, enfim, já tem uma concentração muito elevada de pessoas, é a favor de procurar outra praia. Todos esses indicadores são bons, mas têm que ser muito bem desenvolvidos, porque são são muito locais e são muito fáceis de ser usados de uma forma não... enviesada. Sim. Mas isso, na prática, por exemplo, eu estou a imaginar, houve na zona de Lisboa, no Seixal, num determinado bairro, um surto numa determinada altura, ou num lar de idosos no Alentejo, também aconteceu. Isso faz com que a comunidade olhe para aquelas pessoas, para aquele bairro com discriminação, vamos usar a palavra. Sim. Pode haver... eu penso que agora já não tanto.
No início dos tempos, a discriminação foi algo mais evidente do que agora, que neste momento, infelizmente, está na comunidade. Portanto, é um vírus democrático. É o vírus democrático nesse aspecto. Quando nós estamos a falar de discriminação, uma coisa que aconteceu, e os números estão aí para provar, ainda não exatamente os seus efeitos, é que a prioridade dada à Covid por parte do sistema de saúde discriminou negativamente os doentes das outras doenças e mesmo aqueles que não são doentes, mas que precisavam de um determinado diagnóstico. Como é que olha para este fenómeno? O travar inicial que aconteceu, que foi quando fomos todos para casa, eu penso que foi, e com os caixões espanhóis e italianos na televisão, etc., portanto, penso que foi uma travagem de pânico, de alerta total de o que é que vem aí. E, portanto, agora, todo esse trabalho tem que ser equilibrado. Já há alguma evidência, obviamente, dos não-Covid, como se chamam. É verdade que isto não é só camas, são profissionais de saúde, são médicos, são enfermeiros, enfim, todos os profissionais de saúde, e essa é uma urgência que cada vez ganha mais relevo na pandemia, e portanto é algo que, enfim, que penso que está a procurar encontrarem medidas para equilibrar o serviço de saúde e o sistema de saúde como um todo, e que tem que ser tão prioritário quanto a Covid. Porque o impacto que se poupa exatamente com essa alocação e, enfim, o menor acesso aos cuidados de saúde vai pagar-se noutras doenças. Estou a pensar nas doenças cardiovasculares, nos AVCs, eles não deixaram de existir, não é? E os oncológicos passaram a ser diagnosticados em estadios mais tardios, as urgências, por exemplo, há aqui dois fenómenos, não é? Por um lado, deixou de haver oferta, mas do outro também passou a haver menos procura, não é? Por medo. A Escola Nacional de Saúde Pública fez alguns estudos à população e procurou ouvir os cidadãos. O que é que, dessa espuma dos dias, o que é que de lá sai do comportamento? Foi interessante, por exemplo, em relação ao acesso dos serviços de saúde, e continuamos a fazer isso ainda agora, mas começámos logo desde o início de março a perguntar se acedia ou não acedia aos serviços, precisava de ir às urgências, foi, não foi, e porquê é que não foi. E as percentagens iniciais eram, 30% a 40% das pessoas não iam por opção própria, e 30% a 40% das pessoas não iam porque foi cancelado, e o resto tinha acontecido efetivamente, eram valores assim. Isso foi-se diluindo e a confiança foi-se ganhando até agosto, setembro. Eu, neste momento, não sei exatamente, já temos os dados, mas ainda não fizemos a análise, exatamente se a confiança, portanto, estávamos num processo claro de ganho de confiança. Portanto, os portugueses já com confiança no sistema, eu posso ir, portanto, de ganho de confiança. Não sei se a alteração recente já se nota ou não sei. Uma perda de confiança novamente por haver mais... E agora há outra parte que é, mesmo que as pessoas tenham necessidade e confiança, dos serviços estarem normalizados e responderem à procura. Certo. E essa parte, enfim, estão a ser reorganizados alguns serviços de saúde. Não sei se efetivamente já se encontrou um equilíbrio ou não. Não tenho... Nós estamos na primeira onda, na segunda onda, na terceira onda. Faz sentido falar em ondas... ou ondas ou vagas, e ainda seria outra conversa que poderíamos ficar aqui a surfar. Isto é um conceito científico ou fomos nós que precisamos de nos apropriar? A onda é um conceito científico, a wave, pronto, é um conceito, é um termo que se usa na epidemiologia. A diferença entre onda e vaga não é um conceito, não há vagas na epidemiologia, mas para nós, na nossa cabeça, enfim, uma vaga é uma onda muito grande, não é? Quando estamos na praia vem uma vaga, é diferente de vir uma onda. Bom, mas em relação às ondas, e ficamos só pelas ondas, interessa sempre, é muito claro para mim, em termos nacionais nós estamos numa segunda onda, mas em termos de Lisboa nós não estamos numa segunda onda. A primeira onda, que é a onda de março-abril, em Lisboa, na região LVT,
é mais pequena do que o que aconteceu entre maio e junho, ali no verão. Portanto, se nós virmos a curva epidémica da região de Lisboa e Vale do Tejo, nós temos uma primeira onda, temos uma segunda mais elevada e temos agora uma terceira mais elevada. Se olha, agora, em termos nacionais, a onda do meio, se chamemos assim, é uma onda muito esbatida. A do verão. Sim, que começou ali a maio com a abertura e depois há uma dali segunda. Sim, há uma coisa mais baixa, mais achatada, que foi toda à conta da LVT e que, portanto, em termos nacionais não surge, mas em termos locais surge. E, portanto, em termos nacionais estamos claramente numa segunda onda, na minha opinião. Em termos locais, pode não ser uma segunda onda. Isto é um fenómeno local, não é um fenómeno nacional. É um fenómeno que se vai acontecendo mesmo num país deste tamanho. Sim, isto é um fenómeno que até é um fenómeno de transmissão pessoa a pessoa e, portanto, pode haver zonas onde esteja muito ativo e zonas onde esteja pouco ativo. Isto são os chamados R's e os RTs e já estamos todos perdidos no meio dessa... Sim, não sei se... Mas, enfim, portanto... É como se a onda andasse a passear, só que pode estar a fervilhar em vários pontos ao mesmo tempo e vai abaixo, para cima ou para baixo. E vai acima ou abaixo em alturas diferentes. Claro que pode haver uma onda grande que seja simultaneamente onda em todo o país. Mas o cenário otimista e o cenário pessimista aponta para quantos casos por dia? Nos números da professora? A 10 dias... Bom, sim, a 10 dias. Não podemos olhar para mais do que 10 dias? Para mim não podemos... É irrealista? Para mim até irrealista porque eu não sei... Sim, eu nem sequer sei se amanhã ou depois de amanhã não vai sair outra medida qualquer. Mas neste momento o que eu lhe posso dizer é que nós estamos a duplicar os casos a cada 10 dias. Essa é a curva exponencial? Uma curva exponencial... pode ter vários parâmetros, ou seja, pode haver curvas exponenciais muito íngremes e curvas exponenciais mais achatadas, se assim quiser. São todas curvas exponenciais, mas têm crescimentos diferentes. Mas, per si, são todos da família das curvas exponenciais. Esta é uma curva exponencial, mas muito mais achatada, se assim quiser. O que permite ao sistema de saúde responder de uma forma mais eficiente. Mas não é... Mas é uma curva com um crescimento acelerado, mas mais baixo do que... Já que estamos a falar de aceleração, nós olhamos para um país que reabriu, que temos a economia a funcionar, temos espetáculos a funcionar, temos as pessoas do futebol a queixar-se que não há espectadores e teremos Fórmula 1 proximamente, onde vai haver espectadores. E a pergunta, para mim, óbvia é: o que é que tem de diferente estas coisas, em primeiro lugar, e como é que uma opinião pública percepciona o facto de se poder fazer umas coisas ou não se poder fazer outras? Como é que olha para este... Enfim, porque provavelmente para todos é mais ou menos normal que se corra alguns riscos para trabalhar ou para ir para a escola, mas quando entramos no divertimento, o ir ao cinema, o ir ao restaurante, o ir ao futebol ou ir à Fórmula 1, se calhar este é um grupo mais homogéneo, que é vamos divertir-nos um bocadinho. Enfim, em termos globais, as políticas que promovem a economia são mais permissivas e as políticas que não estão diretamente relacionadas com impactos económicos são mais restritivas. Podemos olhar para as companhias aéreas, onde se decidiu a Europa que nós podemos ir todos juntos dentro do avião e que não há problema nenhum. Sabemos que o risco, obviamente, existe e, todavia, se quisermos ir a uma loja, a um supermercado, temos que ficar a 2 metros de distância do nosso concidadão mais próximo. Certo. Isso tem a ver com... já não tem a ver com as formas de transmissão. Não é... enfim, neste momento, tem com o conhecimento atual... Tem a ver com o quê? Com o risco aceitável para que a economia não pare? O custo-benefício de cada uma das decisões. Qual é que é o custo-benefício de fazer ou qual é que é o custo-benefício de não fazer. E esse equilíbrio... não é um equilíbrio simples, porque enfim, as companhias de aviação funcionarem é supostamente
algo muito importante em termos económicos, do outro lado, supostamente as coisas podem acontecer e não têm tanto impacto em termos económicos. E voltamos àquela questão há pouco de depois ser necessário ter regras que também não deixem demasiadas coisas para a circunstância, para o momento. E por vezes caem-se em classes de sim ou não, que estavam mesmo nos limites de sim ou não, mas tiveram que ser binarizadas, tiveram que ir para um lado pode da ou não regra pode. E que por vezes não é claro e pode nem ser às vezes, não se fazem estudos concretos tão concretos assim para cada uma das coisas que é preciso regrar, aspas. Portanto, não há estudos tão específicos assim e, portanto, estamos a trabalhar ali na incerteza, estamos a trabalhar com a necessidade de dizer sim ou não e não é claro, mas o pressuposto que está por trás, e já não é uma questão nem estatística, se assim quiser, é o pressuposto do custo-benefício, daquela ação acontecer ou não acontecer. E, portanto, é um julgamento subjetivo antes de... Tem um não haver julgamento subjetivo, certo? Tem um julgamento de outros que não propriamente a transmissão pura das cadeias de transmissão. Qualquer estudo... para ser bem feito, nós, por exemplo, falando de um estágio, de um estádio, nós devíamos ter 2 estádios, igual, punhamos lá a quantidade de pessoas, isto é como nós fazemos na ciência há 3 anos, que não é uma ciência para o dia a seguir, a nossa usual praia, não é? A nossa usual forma de fazer investigação, portanto, criávamos 2 cenários idênticos, e num não punhamos ninguém, no outro punhamos lá as pessoas, e depois íamos ver qual é que era o impacto daí a um tempo. Isto é o cenário dos estudos com os casos e controle, portanto, nos estudos clássicos que se fazem. Não é essa a realidade que nós temos. Vamos depois beber, às vezes, à gripe, à febre espanhola, etc. Quantos milénios atrás nós estamos... portanto, vamos procurar o mais próximo possível para trazê-los com o conhecimento dessa altura para esta pandemia, que não é igual, e caímos outra vez na... Portanto, no fundo, nós, para lidar com esta pandemia, fomos buscar os livros da gripe, mas isto não é gripe. Fomos buscar o que nós conhecemos mais próximos, portanto, são doenças transmissíveis, infectocontagiosas. E tentamos aprender na marcha. E estamos a aprender, desde o princípio que estamos a aprender. Quando nós estamos a falar de risco de saúde, e isso foi muito claro em março, quando todos confinamos mesmo antes do governo nos mandar confinar, tiramos certo. As crianças da escola, fomos nós para casa e depois o governo decidiu. Portanto, nós decidimos antes, de facto houve um consenso social muito importante. É muito curioso que hoje todos assustados, se calhar hoje menos assustados ou mais cansados da Covid, se fizermos aqui uma comparação clássica da saúde pública, que é o ato de fumar, que nós sabemos que é mau, que provoca doenças como beber álcool em excesso, todavia, olimpicamente, os que fumam, os que bebem, ou os que andam na estrada a velocidades pouco aconselháveis, não lidam da mesma maneira com o risco. É como se o risco fosse uma coisa aleatória lá fora e não o resultado de um comportamento. No vírus, não. No vírus, ai meu Deus... No início. Agora já não. Agora já estamos como no álcool e no tabaco e não sei o quê. Portanto, o efeito de surpresa, de desconhecimento, que vamos todos morrer, nós neste momento, estou a falar de uma forma geral, portanto, nós já de alguma forma aprendemos a viver com esse risco. Isto não, e voltamos à conversa de há pouco, não é? Isto nem nos afeta a nós diretamente, só vai afetar os mais velhos, ou seja lá o que for, enfim. Portanto, essa é exatamente a diferença. É que neste momento o vírus per si já não nos assusta individualmente, na maioria da população, como assustou em março. Isso portanto, é bom ou é mau? É necessário, só que nós ainda não descobrimos o equilíbrio. Portanto, agora estamos a esticar a corda para o outro lado. Agora estamos a esticar a corda para o outro lado. Claro que quem fuma sabe que tem maior probabilidade de morrer de cancro.
Mas normalmente esses riscos, mesmo quem fuma, quem bebe e não sei o que, é um risco muito direto, individual. Portanto, isto ainda é pior, não é? Portanto, eu vou morrer de cancro se eu fumar. Se eu me expuser, não sou eu que vou morrer, teoricamente, acho eu. E, portanto, ainda temos aqui uma diferença. Portanto, aproximamos-nos desse fator. Por um lado é bom porque nós, até para a nossa saúde mental, para a economia, etc. Portanto, é essa componente. Mas, por outro lado, é mau porque nós não estamos verdadeiramente responsabilizados sobre o nosso papel nesta pandemia. E isso é o passo que não sei como é que se faz, mas é o passo que nos falta dar. É a responsabilidade individual, a contribuição da responsabilidade individual para o coletivo. Estamos a fechar esta nossa conversa. 2 para amanhã o vírus cansa-se, temos uma vacina, encontramos um medicamento, qualquer dessas hipóteses, mas Covid será uma coisa que nós no verão do próximo ano estaremos a celebrar o seu fim numa qualquer praia. Vai mudar alguma coisa na nossa vida e na nossa relação com a saúde? Ou vamos rapidamente esquecermos que isto nos aconteceu e voltamos ao mesmo? Eu acho que eu espero que vá mudar qualquer coisa. Eu acho que vai mudar qualquer coisa. Não só em termos da organização de serviços de saúde, eu acho que há aqui uma aprendizagem a fazer. Também acho que há uma aprendizagem para a saúde pública em si, e agora para os profissionais diretamente relacionados com a saúde pública. Todos descobrimos para que é que serve a saúde pública. Todos percebemos e todos descobrimos que o que temos atualmente é muito limitado para uma grande necessidade. Para uma grande necessidade. E, portanto, a própria saúde pública tem uma aprendizagem a fazer neste processo, e os profissionais de saúde pública de uma forma mais alargada, todos os envolvidos de uma forma mais alargada. Também espero que comece um pouco a criar-se aquilo que demorou no ambiente, a tal consciência ambiental que se calhar é trabalhada há 2 ou 3 décadas. É um problema de há 2 ou 3 décadas o ambiente, e que daqui a 2 ou 3 décadas já tínhamos o planeta morto, aspas, entre parênteses, que essa consciência de saúde pública começa a ser criada. E eu acho que aí há um espaço, há uma mudança. Foi uma mudança, é como se fosse no ambiente, o planeta estivesse quase ali a falecer. Não aconteceu isso, mas foi... Enfim, começou-se a ver em alguns indicadores que iria acontecer muito rapidamente, e, portanto, que essa consciência mude, que essa consciência... E essa consciência é muito mais alargada do que uma pandemia. Eu pensar que se eu tiver diabetes e que se eu não controlar o meu diabetes, eu vou ter problemas, mas eu também vou ser uma sobrecarga para o serviço de saúde, eu também vou ter um envelhecimento horrível e não um envelhecimento ativo, e, portanto, eu própria e a sociedade... A cidadania na área da saúde, que é na literacia, chegamos à palavra literacia, se calhar não, no final, mas eu espero que essa consciência na sociedade mude. Também há uma aprendizagem em termos de serviços de saúde, em termos de organização dos serviços de saúde, e na profissão específica e na formação específica na área da saúde pública, que foi muito claro. Claro, eu já sou uma apaixonada pela saúde pública, mas foi muito claro, e sou matemática, não é? Porque portanto, é muito claro que a saúde pública é uma sinergia de imensas áreas, e que muitas áreas são necessárias à saúde pública. E voltaremos rapidamente aos abraços, aos beijos e aos afetos próximos uns dos outros? Ou ficaremos uns pobres suecos ou nórdicos cumprimentando-nos a 3 metros de distância? Eu acho que na nossa cultura portuguesa voltaremos rapidamente, assim que possível, obviamente, aos abraços e aos afetos. Que a vida normal regresse depressa. Os próximos tempos serão difíceis, e na escalada que seguimos, o limiar de termos 8.000 casos por dia é uma possibilidade assustadora. Vale que cada um de nós se proteja, use máscara e limite os contactos próximos com outras pessoas ao mínimo indispensável. É difícil, mas tem de ser. Já agora, não é uma obrigação, mas gostava muito que subscrevessem o Pergunta Simples no RTP Play, no Apple Podcasts ou no Spotify, e deixem umas palavras no www.perguntasimples.com. Mantenham-se sãos e a salvo.